Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, agradecendo desde já a presença de todos, para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: somente a curiosidade, tratada pelo método científico da observação e da comprovação, com entusiasmo e dedicação, pode conduzir ao estabelecimento de princípios, normas e regras que hão de garantir muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, paz na consciência e certeza do dever cumprido. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Obrigado, Kardec, considerando que neste mês de outubro homenageia-se o grande codificador da doutrina dos Espíritos. E esta casa de amor e caridade houve por bem prestar essa homenagem ao insigne codificador, escolhendo o tema a nós confiado, intitulado Obrigado, Kardec. Como de praxe, em nossas reflexões buscamos uma base evangélica. E a encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, em que o evangelista assim se expressa: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evidentemente que esta é uma fala de Jesus, anotada e registrada pelo João Evangelista. E a base doutrinária nos vem da obra O que é o Espiritismo, da Lavra de Allan Kardec, publicada em junho de 1859, e da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de maio de 1869, e que traz a biografia do senhor Allan Kardec. Mas nós consultamos ainda um texto intitulado Tudo sobre Allan Kardec, publicado na internet, como também um texto de Gilberto Lepeninsky, intitulado Obrigado, Kardec, coincidentemente o tema desta reflexão. Quem foi Allan Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804. E desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869. Jovem, com apenas 65 anos. Hippolyte era filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail
e da senhora Jeane Luísa do Ramel. Hippolyte foi casado com a senhora Amélie Gabrielle Boudet entre os anos 1832 e 1869. Portanto, cumpriram 37 anos de matrimônio. Os restos mortais de Hippolyte Léon Denis Arrivai estão no cemitério Père-Lachaise, na cidade de Paris, na França. A orientação religiosa na infância de Hippolyte Léon, como também na sua adolescência, foi de natureza protestante. Mas o seu pai tinha uma grande preocupação com a formação instrucional e educacional. E Hippolyte foi para a cidade de Yverdon, na Suíça, tornando-se aluno do renomado Johann Henry Pestalozzi. E em 1824, portanto com apenas 20 anos, Hippolyte gradua-se pedagogo. E ele era um apaixonado, um entusiasmado pela educação. Vibrava mesmo com todas as temáticas da área educacional e que lhe renderam excelentes obras nessa área, todas muito bem reconhecidas na França. De elevado nível cultural, ele foi sócio de grandes sociedades eruditas da sua época. E no ano de 1830, justamente com a sua esposa Amélie, ele fundou uma escola na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos, especialmente para aqueles que não podiam pagar. Durante muitos anos, Hippolyte Léon Denis Arrivai foi secretário da Sociedade de Frenologia. Frenologia, o que é isso, Nelson? É uma pseudociência que envolve a medição de saliências no crânio para prever características mentais. Uma ciência que foi criada lá no século XIX e que estudava essas saliências, media essas saliências para, a partir dessas medições, estabelecer características mentais das criaturas. Hippolyte também participou ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos ligados a esta área. A partir de 1852, ele iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como fenômenos espíritas. Estes fenômenos tinham acontecido estavam acontecendo inicialmente nos Estados Unidos. Depois vieram para o Reino Unido, para a Alemanha e finalmente para a França. Perdão. Foi neste momento, então, que Hippolyte toma contato e conhecimento das chamadas mesas girantes, como também da chamada escrita mediúnica. Um fenômeno que mais tarde, já na condição de Allan Kardec, ele testemunharia e através do qual passaria a se comunicar com os espíritos. Allan Kardec, quando
começou a dedicar-se à investigação destes fenômenos, trouxe naturalmente para junto de si um espírito, um dos muitos que o ajudaram, mas que se apresentava como espírito familiar. E foi exatamente este espírito que passou a orientar o trabalho espiritual de Kardec e teria dito a ele que já o conhecia há muito, muito tempo. Lá na época dos druidas na região da Gália, oportunidade na qual ele se chamava, naquela época, Allan Kardec. Daí vem a origem do seu nome, já no século XIX, em homenagem a uma existência sua na antiga região da Gália, no tempo dos druidas. Existem comunicações vindas do plano espiritual que contam que o espírito que conhecemos hoje como Allan Kardec reencarnou em outros tempos como personalidades que impactaram muito a sua época. Personalidades elevadíssimas, mas convém destacar que somente algumas dessas reencarnações é que são confirmadas pela espiritualidade superior. Há notícias de várias, mas somente algumas foram efetivamente confirmadas pela espiritualidade superior. Vejamos algumas. Como o sacerdote Amenófis, mais ou menos 3.300 anos antes de Cristo, ele era um sacerdote da casa do faraó Sete I, no Egito. Como Platão, que viveu em Atenas entre 427 e 347 a.C., e que foi um grande filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos, fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de educação superior no mundo ocidental. Veja lá, hein? 427 a.C. 50 anos antes de Cristo, ele foi Allan Kardec, o sacerdote druida celta na antiga região da Gália. Foi também Quirilius Cornélius, na época de Jesus Cristo. Quem foi Quirilius Cornélius? Foi o centurião romano designado para vigiar Jesus e que acabou rendendo-se aos seus ensinamentos e tornando-se um grande seguidor do Mestre. Vamos dar um salto no tempo e vamos encontrar uma reencarnação de Hippolyte, como Jan Hus, que viveu em Usinec, onde nasceu em 1369 e desencarnou em 6 de julho de 1415, na cidade de Constança. Jan Hus foi um sacerdote, mártir reformador religioso checo, que defendia principalmente o fim da elitização dos ensinamentos religiosos propostos pela Igreja. Jan Hus foi um rebelde dentro da estrutura da Igreja de sua época, razão pela qual foi condenado. Por que Hippolyte mudou seu nome para Allan Kardec? Depois do contato que ele teve com o espírito Zéfiro, que revelou para ele que ele havia sido um sacerdote druida na antiga região da Gália, ele então resolveu
homenagear o seu próprio passado assumindo o pseudônimo de Allan Kardec, com o qual assinou e publicou as obras da codificação do Espiritismo. Mas existe uma razão de natureza ética, porque Allan Kardec era um cidadão extremamente ético. Ele não gostaria de assinar as obras do Espiritismo com o mesmo nome com o qual assinava as obras da educação. Principalmente aqueles trabalhos derivados dos estudos que fez com Pestalozzi. Então ele quis separar os fenômenos educacionais, o estudo da ciência educacional, dos fenômenos espirituais. Daí ele ter assumido o codinome Allan Kardec. E para a educação ficou o grande educador Hippolyte Léon Denis Rivail. De tudo que já foi escrito em homenagem a Kardec, e posso garantir que li muitos textos para propor esta reflexão, o melhor texto que eu encontrei nesta temática de agradecimento a Kardec é um texto mediúnico do espírito Humberto de Campos, que é o capítulo 12 de uma obra mediúnica com Chico Xavier, intitulado Kardec, Obrigado. Então, nosso irmão X, Humberto de Campos, nesse capítulo 12, traz um texto absolutamente extraordinário, o qual eu compartilho agora com você, com muita alegria, mas com profundo respeito, tanto pelo codificador Allan Kardec, quanto pelo insigne espírito Humberto de Campos. O irmão X começa dizendo: Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus, que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência, do brilho de tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos. Essa foi uma das sentenças mais lindas que eu encontrei nesse texto do Humberto de Campos. De toda a beleza da existência de Kardec, de tudo que ele fez de maravilhoso, nada conseguiria dar a exata medida do valor que ele tinha. Segue, irmão X, reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação
com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. Olha que maravilha. Porque Kardec realmente, no pouco tempo que teve, entregou tudo o que lhe era possível em favor da codificação espírita. E diz irmão X, e rememorando o clima de inquietações e dificuldades, em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificastes para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino à força do teu verbo e de teu exemplo. Olha que maravilhoso. Diante de ti, enfileiram-se, agradecidos e reverentes, os que arrebataste à loucura e ao suicídio, com o facho da esperança. Os que arrancaste ao labirinto da obsessão, com o esclarecimento salvador. Os pais desditosos, que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes. E os filhos agoniados, que se encontram na vala da frustração e do abandono, pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio, e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação. Diante de ti, enfileiram-se os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram, por isso, esmagados de angústia, nas brenhas da provação, e os quais livraste da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas. Os que se achavam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura de entes queridos que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e aos quais abristes os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro. Lembrar os que soergueste do chão pantanoso do tédio e do desalento, conferindo-lhes, de novo, o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Lembrar os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros da humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e de ingratidão. Lembrar os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção. E os que desencarnaram, sim, desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com tua própria lágrima. Todos nós, os que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida,
estamos também diante de ti. E identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores, e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.